Olá, galerinha, tudo bem? A nossa aula hoje é em matemática e nós vamos iniciar o livro do grupo 5. Vamos ver então frações, noções gerais, páginas 72 a 76. Lembrando que nós vamos ver a escrita fracionária através de frações. Vamos dar uma olhadinha em frações que nós usamos no nosso cotidiano. Vamos ver então o uso de frações no cotidiano lá na página 73. Aqui nós temos a gravura de uma cozinheira, né? Que ela lê 2/3 de xícara de farinha de trigo. Então ela logo pensa 2/3 de farinha de trigo. Vamos ver. Vimos uma cozinheira observando uma quantidade de farinha de trigo menor que uma xícara inteira. Para isso, tem-se a indicação 2/3 da xícara. Isso quer dizer que, se dividirmos a quantidade de uma xícara inteira em 3 partes iguais, teremos 2 dessas partes com farinha de trigo. Vamos entender isso melhor. Nós temos uma xícara. Ela foi dividida, essa parte de baixo mostra as partes em que ela foi dividida. Ela foi dividida em 3 partes, mas só foram utilizadas 2 partes pela cozinheira. Então eu tenho aqui o número 2, é a parte de cima, é a parte em que foi utilizada. Esse traço aqui eu chamo de traço fracionário, é o traço que vai dividir. A parte de baixo é a parte em que está sendo dividida, em que a xícara foi dividida, ok? Vamos ver então agora como chamamos essa parte de cima e essa parte de baixo, que são os termos da fração. Lá na página 75, segundo e terceiro parágrafos. Numerador indica quantas partes do inteiro dividido em partes iguais foram consideradas. Então, preste atenção. O numerador é a parte de cima. Foi dividido em 3 partes, mas só foram consideradas 2. Então, número 2 é o numerador. A parte de baixo é o denominador. O denominador é o que indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Então, o inteiro é a xícara. Foi dividido em 3 partes iguais, que é o denominador, mas só foram utilizadas 2 partes, ok? Vamos ver o exemplo de frações lá na página 75, no 4º parágrafo. As frações indicam a parte colorida em relação ao total de partes em que o inteiro foi dividido. Vamos entender melhor. Indicam a parte colorida em relação ao total de partes em que o inteiro foi dividido. O inteiro foi dividido em 5 partes. Lembra? Denominador é a parte em que eu divido. O numerador é a parte que eu utilizo. Então, eu utilizei somente 2. 2/5. 2 numerador e 5 denominador. Mais um exemplo. Vamos supor que seja uma pizza. A pizza foi dividida em 8 partes iguais. Toda vez que eu divido em partes iguais, será o denominador. Mas só foram utilizadas 4 fatias. Então, eu tenho 4/8. A parte de baixo é a parte que foi dividida e a parte de cima a que foi consumida ou utilizada, ok? Vamos ver então a leitura de frações. Você tem lá na página 75. A fração, quando tem o 2 no denominador, eu vou ler sempre meio. Então, eu tenho 1/2, ok? Quando eu tenho o denominador número 3, eu leio terços. Então, aqui eu tenho 2/3.
terços. Há uma diferença quando os denominadores são entre 4 e 9. Quando eu tenho denominador 4, eu vou ler usando os números ordinais. Eu tenho, então, 1/4, 2/5, 3/6, 5/7, 6/8 e 8/9. Isso entre 4 e o 9 eu vou considerar os denominadores ordinais. Vamos ver agora, então, como ficam as frações decimais. Lá na página 76, no primeiro parágrafo. As frações decimais são dadas pelos denominadores 10, 100, 1000, 10.000. Nesse caso, a leitura do denominador é na forma ordinal também. Vamos dar uma olhadinha. Leitura de frações decimais. Então, vai ficar do mesmo jeito. Ó. Eu não vou dizer 1/10, eu vou dizer 1/10. De 100, 35 centésimos. 61 milésimos. Então, galerinha, vamos lá. Só para relembrar. Toda vez que eu tenho uma fração com denominador 2, eu vou ler chamando de meio. 1/2, 2/2. Quando eu tenho com denominador 3, eu vou chamar de terço. Quando eu tenho a fração com denominadores entre o número 4 e o número 9, eu vou ler como números ordinais. E as frações decimais também como números ordinais. Ok? Ficou entendido? Vamos ver agora, então, as demais frações, como é que eu vou utilizar. Demais frações, página 76, no segundo parágrafo. Para os demais denominadores, além dos citados anteriormente, basta ler o número que está no denominador, seguindo a palavra avos. Vamos verificar. Eu tenho lá na página 76. Isso para os números que nós já vimos. O 2 e o 3 de uma forma, 4 e 9, até o 9 de outra, as decimais. E nos demais fica assim, ó. Eu vou usar a palavrinha 11, como eu vejo. 11, mas vou usar no finalzinho a palavrinha avos. 11 avos. Eu tenho 7/23. Eu vou escrever, então, 7/23 avos, sempre usando a palavrinha avos no final. 32/55. 32/55 avos. Entendeu direitinho? Vamos fazer juntos, então, o exercício lá na página 81, o exercício número 8. Escreva por extenso como se lê cada fração a seguir. Presta atenção, eu tenho 4/7, ok? Ele está entre o 4 e o 9, então eu leio como números ordinais, 4/7. Eu tenho 11/16, eu leio da mesma forma, olha só, 11/16 e uso a palavrinha avos. 11/16 avos, ok, galerinha? Agora é com você, tá bom? Vamos lá, os exercícios, frações, noções gerais, nas páginas 78, número 3, 79, 81, 82, número 10. Tudo de bom!